Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao segundo Branding na Roda, que é uma idealização da Marcas com Sal. Eu tenho o grande prazer e honra de apresentar. Eu sou a Susan Betts, estrategista de marca, focada em Big Tech e impacto. A gente hoje vai ter uma conversa muito legal com profissionais incríveis e super divertidos. E para começar, eu quero trazer aqui a Letícia Petená, que é fundadora da Marcas com Sal. Oi, Lê. Oi, tudo bom, pessoal? Tudo bem, Su? Tudo Feliz bem? demais que a gente tem esse tema hoje que tá fazendo todo mundo ficar com um pouquinho mais de cabelo branco, mas ao mesmo tempo também brilhando os olhos, né? É isso aí. Próxima, Ana Paula Mofarrege, que é AI Product Manager da Meta. Oi, pessoal, super animada para o nosso bate-papo de hoje e conversar com vocês um pouco sobre inteligência artificial. Legal. Próximo, Rodrigo Elser, que é cofundador da Stiling by Blip e advisor de empresas. Tudo bem, Rodrigo? Boa. Tudo bem, bom dia, boa tarde, dependendo do confuso horário que todos tiverem aí, vai ser um prazer a nossa conversa. Legal, legal, bom te ter aqui. E, por fim, o André Salles, que é superintendente de marketing do Itaú Unibanco. Oi, André, tudo bem? Oi, Susan, oi, Lê, Ana, Rodrigo, obrigado pelo convite, empolgado pelo nosso bate-papo aí. Que vai ser muito legal. Bem-vindo a vocês todos e bem-vindos à nossa audiência. Prazer em ter vocês por aqui. Eu quero pedir para todos vocês mandarem suas perguntas aqui no chat, que a gente vai reservar um tempinho no final para responder. Mas, enfim, eu vou começar com um pequeno panorama, porque o assunto, como a Lê falou, é gigante, né? E todo mundo ficando com alguns cabelos brancos. Bom, eu tenho certeza que para muitos aqui na audiência o maior desafio e também a maior oportunidade hoje é a inteligência artificial. Eu vou trazer alguns dados aqui que eu andei pesquisando. O Google Trends mostra que a busca pelo termo IA no Brasil cresceu 4 vezes nos últimos 12 meses. E só como comparação, a busca pelo mesmo termo AI nos Estados Unidos cresceu 2,5 vezes no mesmo período. O relatório da consultoria Contagious mostra que mais de 40% dos entrevistados, que são líderes de marcas e agências da pesquisa deles, diz que IA será a maior força disruptiva da nossa área de criatividade e inovação no marketing desde a invenção da internet. Semana passada, alguns de vocês viram um evento do Google aqui no Brasil. Eles divulgaram alguns dados de pesquisas que eles fizeram com a Ipsos, que mostra que 46% dos brasileiros já usam IA generativa, ou usaram IA generativa nos últimos 12 meses, que é maior do que lá fora, com 38%. E, por fim, o último dado é que o relatório de Stanford, que chama Artificial Intelligence Index, de 2024, mostra que os investimentos privados em IA diminuíram no ano passado, mas os investimentos em IA generativa cresceram 8 vezes nos últimos 2 anos, para mais de 25 bilhões. Então, é a bola da vez, é o assunto da vez. A gente vai discutir hoje se é mesmo uma força disruptiva, se é um atalho à produtividade, se não é nada disso, e a gente ainda não sabe. Então, vamos para a conversa. Eu queria começar com uma pergunta bem ampla para todo mundo aqui. Quando a internet começou, o acesso era dial-up, a interface gráfica era bem rudimentar, a gente nem sonhava em experiências imersivas, e-commerce, mídias sociais, nada disso. E olha o que aconteceu e para onde a gente está indo. Muita gente compara a importância da IA generativa, essa que cria conteúdos de texto, de imagem, de música, até de vídeo, com o início da internet. Mas o playground dessa tecnologia ainda está bem no começo, né? Que tipo de experimentação vocês têm visto no ambiente de trabalho de vocês que vocês acham interessante e que já começa a apontar para mudanças importantes no futuro? Vamos começar com o André. Boa, vamos lá, Susan. Acho que quando a gente pensa em inteligência artificial, e contando um pouco o caso aqui do banco, existem N aplicações que hoje já estão acontecendo nas mais diferentes áreas.
Uma delas, em particular, que eu tenho um carinho especial, porque eu acho que ela é a tangibilização do uso da inteligência artificial sem muito glamour, assim. A inteligência artificial para resolver problema mundano e problema do dia a dia, que é o caso de como a gente tem feito, e acabamos de passar por uma rodada agora, todo o processo de avaliação 360 dos nossos executivos. Entre outras etapas, tem uma etapa que a gente corriqueiramente faz, que é de entrevistar pares, parceiros, times, e muitas vezes esse processo envolve dezenas de conversas individuais com todo mundo, e conversas essas que até o ano passado eram conversas que você tinha que conversar, tomar nota, consolidar essas notas e depois produzir um relatório para o executivo. Esse ano a gente teve a oportunidade de já fazer isso usando a ajuda do Copilot da Microsoft, o que trouxe uma redução de tempo colossal para o processo, né? Então, a própria ferramenta está junto, está acompanhando, está escutando, está resumindo, consolida a visão de diferentes entrevistados a partir das conversas. Então, isso, no final do dia, acaba entregando um valor para o processo bem relevante, assim. Muito legal. Ana Paula, e para você aí na Meta? Super obrigada, Su. Aqui eu acho que a gente pensa em duas vertentes, né? Uma em processos internos, então trabalhando no time de marketing, como que a gente pode aplicar essas ferramentas no nosso dia a dia, no processo de marketing, desde a criação de um brief até a execução e planejamento de uma campanha, e também do ponto de vista externo. Então, para os nossos business, ou seja, quem são os nossos clientes, os advertisers da plataforma, como que a gente pode facilitar esse processo de criação de campanha deles. Eu vou falar mais sobre o primeiro, que é o que a gente já está implementando hoje. Então, hoje, quando a gente vai criar uma campanha de marketing, a gente sempre pensa como que a gente pode usar IA, principalmente no processo de idealização e de escrever o brief mesmo, sabe? Então, antes, quando você perdia, não sei, acho que 2 horas para escrever uma primeira versão de um brief, hoje, já com a IA generativa, a gente tem um assistente virtual interno, que é como se fosse um Copilot ou um chat GPT da própria Meta, que a gente usa para criar esses briefs, né? Então, ele ajuda a gente bastante nesse processo de criação do primeiro brief. E a gente também usa a questão da IA generativa para criação de imagens ou vídeos para os nossos próprios conteúdos. Então, seja na ideação ou na asset final, no material final que a gente vai criar. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente sempre tem que brincar com a tecnologia, né? A gente que trabalha com IA, você tem que experimentar. Então, você tem que colocar sua mão, você tem que colocar na prática. E o nosso time de marketing, o jeito que a gente fez isso foi por meio de um workshop, desafiando mesmo todos os colaboradores do nosso time a usarem e fazerem uma campanha de marketing só usando ferramentas de IA para ver qual seria o resultado final. Muito legal, muito legal. Obrigada, Ana Paula, por trazer a experiência, e André, vocês dois da organização onde vocês estão e representam. Rodrigo, e você? Você está vendo muita coisa no mercado? Muita coisa, e acho que tem muita coisa em três esferas. Tem numa esfera de como a gente usa como uma ferramenta de trabalho, como a gente usa essa tecnologia para desenvolver novos produtos, serviços, features, e até, eventualmente, novos business. Trazendo aqui os casos práticos, né? Eu, pessoalmente, como ferramenta de trabalho, eu tenho usado muito para brainstorming. Para mim tem sido fantástico. É uma questão de ajuste de rotina, de disciplina. Você, antes de começar a escrever algo, ou pensar em algo, pensar na criação de um indicador, você ensaiar e trocar um lero com a inteligência artificial para pegar ideias. E por mais que, assim, vamos supor que ela te sugira 15 bullet points, você vai acabar encontrando lá 5 bullet points que são superficiais e você não vai concordar, vai encontrar 5 bullet points que você já tinha pensado, mas talvez você encontre alguns bullet points que você não tinha pensado, e aí sobram alguns que no fundo fazem a diferença daquele blind spot, daquela coisa que você não estava enxergando. Quando a gente traz isso para o mundo, para o aspecto assim, de institucional, né, a Stilink desenvolve inteligência artificial nessa área de computação linguística desde 2014, né, muito em função de resumir o que as pessoas estão falando em redes sociais. Mas era uma outra tecnologia, uma tecnologia que custava muito mais caro e dava muito mais trabalho para você criar modelos que trouxessem mais profundidade na conversa, classificações específicas, análises específicas do que está nesse montão de texto. Hoje, com essa nova AI generativa,
a gente está conseguindo fazer muito mais coisa em muito menos tempo. E aí, acho que tem um caso mais divertido, quando a gente fala de blip, que é o manual de instrução de um carro. Imagina que você está lá dirigindo o carro, e aí, de repente, acende uma luzinha no painel, né? E aí você tem que abrir o porta-luva e achar que pegar aquele manual de 400 páginas que está com pó em cima, porque você nunca abriu, e descobrir onde está a tal da luzinha. E hoje você consegue achar essa luzinha conversando com uma inteligência artificial. E ela te respondendo exatamente o que você tem que fazer, e com muito mais instrução, talvez, do que você lendo aquele manual enquanto você guia. Então, tem muito caso. Aí a gente vai falar bastante por aqui, mas eu estou bem animado com o que já existe, né, em termos de aplicação. É muito legal esse ponto que você está trazendo, dessa interface mais intuitiva, mais relacional. A gente vai falar mais disso. Vocês trouxeram pontos sobre produtividade, os ensaios, a inspiração, né, as novidades que a IA pode trazer. Rodrigo, continuando com você, eu queria te perguntar, o bom e velho dizer da indústria, né, o good, fast and cheap, ou bom, rápido e barato, a gente dizia que a gente só podia ter os dois, né, escolha os seus dois. Você acha que dá para dizer que a gente vai finalmente poder ter os três com IA? É uma ótima provocação. Deixa eu pensar aqui, acho que eu vou talvez olhar dos dois sentidos, tá? Se a gente for olhar pela tecnologia bruta, como tecnologia, pode ser que seja possível, porque a gente foi nosso contato com a tecnologia até anos atrás era de uma tecnologia que precisava de especialização e era uma coisa complicada de mexer. Imagina o primeiro computador como era, né? Vai ler manual de instrução antes de começar a mexer com um DOS. Sim, então eu estou indo lá para trás. Hoje, essa tecnologia parece que inverteu a curva. A gente está indo para uma democratização do acesso, uma facilidade de uso e uma descentralização de necessidade de especialização. Na essência, a gente está indo para uma inteligência artificial onde os times que estão criando essas AIs, eles estão pensando isso ser cada vez mais low code, e que ela seja comandada pela linguagem natural, pelo jeito como a gente fala, escreve, conversa. Então, sim, no ponto de vista da tecnologia, tomara que a gente possa escolher o 3, porque sempre quisemos todos os 3 pontos, né? Agora, quando não é um jogo só de IA, é um jogo de IA mais ser humano, e a gente não pode esquecer isso. Eu acho que a gente ainda não abandonou o controle remoto. Alguém tem que apertar um botão no final do dia para tomar uma decisão final e pelo menos supervisionar o que essa tecnologia está fazendo. No nosso mundo de comunicação e criatividade, o bom, eu acho que ele vai custar mais caro. Eu acho que quem realmente os profissionais que tiverem um diferencial humano, de dirigir, de fazer o haute couture, de fazer a alfaiataria da criação, eu acho que isso vai custar mais caro e vai ser mais valorizado. Então, não necessariamente a gente vai conseguir chegar no nosso tão desejado tríade do bom, bonito, do bom, rápido e barato. Quando a gente juntar esses dois. Estou aqui filosofando, mas é minha intuição. Tem o fator humano, né, que é imprescindível pensar nessa dupla, né, nessa parceria entre IA e humano, e eu acho que a sua provocação traz uma outra pergunta, de repente para o André e para a Ana, que estão dentro das empresas, que tem muita gente que diz que IA vai eliminar o trabalho de baixo valor, liberar tempo e energia para criatividade, geração de ideias, né, como vocês trouxeram, e nesse âmbito, nessa conversa aqui, a gente tem na nossa audiência muitas pessoas de branding, de marketing. Bom, a gente está realmente numa nova era de inspiração. André e Ana, vocês concordam que IA vai eliminar o trabalho de baixo valor e liberar o tempo e energia para a criatividade? Ou existe perigo da IA tirar a perspiração, né, esse suor, e também pasteurizar a criatividade? Quer começar, André?
Não, vai lá, pode puxar, Ana, depois eu complemento. Beleza, eu vou puxar então. Gente, acabou o mundo, todo mundo vai para o trabalho, vou ser demitida, não tenho mais função no marketing. Não, não é assim. Eu tenho certeza que a IA ela veio aqui para, na verdade, criar outras novas oportunidades no mercado e aumentar o nosso skill set, né? Então, aumentar as nossas competências como marketing e fazer com que a gente aprenda a usar novas ferramentas no mercado. Então, respondendo o seu ponto, Su, eu acredito que a tecnologia está aqui para tirar o nosso suor de você perder 2 horas escrevendo um brief e você poder reduzir esse tempo e aumentar sua produtividade em 1h30, 30 minutos, assim. E eu acredito isso do ponto de vista da tecnologia, porque ela está aqui realmente para ajudar a gente a aumentar a nossa produtividade. Isso é aplicado para o nosso dia a dia também. Então, vou dar um exemplo, eu estou viajando agora, né? E antes eu lembro que eu vinha para uma cidade nova, e aí eu entrava no Wikipedia, fazer uma pesquisa sobre a história da cidade, sobre a cultura da cidade, sobre os marcos históricos, etc. Hoje, eu vou andando na rua, eu pergunto para o ChatGPT qual que é a história da cidade, eu vou, tiro uma foto de uma catedral que eu nunca tinha visto antes, uploado no ChatGPT, ele me fala que catedral é aquela, qual que é a história daquela catedral. Então, você aumentou, eu ganhei tempo em aprendendo sobre uma cidade e a minha experiência se tornou muito mais imersiva. E eu acredito que é isso que a gente vai ver, que você como marqueteiro ou qualquer função que você está hoje, você tem que aprender a utilizar as ferramentas de IA e fazer com que elas te ajudem no seu dia a dia e você crie um hábito e uma disciplina para começar a usar essas ferramentas no seu dia a dia. E eu acho que esse é o gap da educação. Uma vez que você soluciona esse gap de educação de como usar as plataformas e como que elas vão te ajudar no seu dia a dia e criar esses hábitos, aí a gente vai ter um ganho de produtividade muito grande. Eu dificilmente conseguiria adicionar muito mais coisa no que a Ana trouxe, o Su. A realidade é que, pelo menos a maneira como eu vejo, é que nessa altura do campeonato todo mundo já deve ter percebido que eu sou mineiro, então não vou esconder o sotaque, assim. Mas é meio... o trem chegou para potencializar a nossa entrega. Essa é a realidade, é um pouco do que eu acredito, assim. E em grande parte, essa potencialização ela vai se dar à medida do tempo que a gente vai sendo disciplinado de ir colocando cada vez mais ao longo da nossa jornada ou das iniciativas, dos projetos, etc., saber ir encontrando os momentos onde conectar. Então, o Rodrigo comentou do caso para o Brainstorm, a Ana comentou do caso do turismo, e assim como esses, vão existir muitos outros, né? Vão existir os momentos de, ao preparar para um estudo, ao invés de buscar a resposta, eu vou pedir que ele me gere mais perguntas, e aí as perguntas vão me fazer refletir ainda mais. Então, eu acho que é um pouco a maneira como eu tenho colocado a lente, assim, de olhar para esse negócio. Existe uma escola, inclusive na academia, que critica o nome AI como Artificial Intelligence, inteligência artificial, e que diz que esse nome deveria ser Augmented Intelligence, ou inteligência aumentada, muito em linha com o que a gente está trazendo aqui. É interessante isso. A gente tem realidade aumentada, a gente podia fazer um sistema de naming, inteligência aumentada, faz todo sentido. E como a Ana falou, para fazer isso, venha somar os skills, né? Diga aí, Lê. Tem um complemento nesse ponto que você traz da pasteurização, que eu acho que é super interessante. Eu acho que né, vendo como uma pessoa que viveu a era da internet, depois todo o marketing digital, e agora como a gente vai introduzir AI nas nossas vidas, eu acho que tem um momento natural de pasteurização no começo, porque as pessoas todas sabem fazer as mesmas coisas, estão todas se alimentando nos mesmos dicas de prompt, né? Tá todo mundo bebendo do mesmo lugar, assim, pelo menos, né, nós, réis mortais. E aí, eu acho que essa primeira onda, ela vai ser mais difícil, e aí vão ter muitas críticas, né, nesse sentido, mas muito em breve, acho que as pessoas vão começar a entender como isso potencializa a criatividade, como, de fato, uma pessoa, e eu falo por mim, eu não sou uma designer, por exemplo, eu sou uma estrategista, mas me falta o skill de saber ilustrar muitas vezes meus pensamentos, né? A hora que eu pegar a manha, isso, né, aumenta a minha inteligência, como o próprio, ou a entrega da minha, né, inteligência.
Então, acho que a gente vai viver uma etapa agora, que vai ser de pasteurização, que eu acho que é um pouco, né, um pouco mais, de ver um pouco mais das mesmas imagens, mesmo tipo de comunicação sendo gerada, e que espero eu que, né, muito em breve exponencialize a criatividade das pessoas, né, até como forma de sair da pasteurização, né, que eu acho que vai ser um Legal. push. Eu queria somar essa questão da criatividade, da inovação, e voltar um pouquinho para o André. André, vocês estão posicionando o Itaú como uma marca preparada para o futuro, né? Inclusive com personalidades como a Madonna, que está nas campanhas de vocês, e ela super inovou no último tour dela, quando ela trouxe IA generativa para criar e gerar as imagens de nuvens, cascatas, natureza, tudo em tempo real, baseados em prompts de texto, durante a performance dela. Eu pude assistir e foi realmente o máximo. Então, eu queria te perguntar, como é que essas parcerias com artistas e criadores, como a Madonna, mas muitos outros, podem inspirar o Itaú e outras marcas que estão aqui nos assistindo a experimentar com IA generativa como ferramenta de criatividade na própria expressão da marca e na marca de vocês voltada para o futuro? Legal a pergunta, Su. Achei que você ia trazer um outro exemplo, então eu vou me permitir colocar ele para quem não teve a oportunidade de estar no The Town ano passado aqui em São Paulo. A gente expôs no nosso stand do The Town a obra do Refik Anadol. E talvez tenha sido um primeiro momento onde a gente trouxe um pouco desse olhar da inteligência artificial conectada num ambiente mais artístico, já com a marca do Itaú junto. E eu acho que no caso da Madonna, assim como no caso de muitos outros artistas, celebridades, ou também ações sem celebridades, mas ações de comunicação, existem diversas maneiras pelas quais o uso da inteligência artificial vai potencializar a entrega, tá? Mas tem um pensamento em particular que me atrai mais. E aí tem um caso específico que a gente realizou há alguns meses, que é o pensamento de que a inteligência artificial ela vai atuar nos ajudando a, de certa forma, romper a barreira do tempo e do espaço. E muitas vezes a gente vai poder colocar para funcionar, ou colocar para testar, ou para elaborar coisas que não seriam possíveis, de novo, por questões temporais ou espaciais. E um case recente que a gente colocou na rua foi na Copa do Mundo Feminina de Futebol. Não sei para quem teve a oportunidade de acompanhar, mas que ele vai exatamente nesse lugar. O futebol feminino, antigamente, no Brasil era crime. Não se podia jogar futebol. E aí, o que a gente fez na época da Copa foi, a partir de relatos de mulheres que jogavam futebol naquela época, né, consumir todos aqueles relatos para gerar imagens do que poderia ter sido a primeira seleção ou uma das seleções brasileiras femininas de futebol, de novo, quebrando essa lógica ou essa dimensão temporal de alguma forma. Esse exemplo, eu acho que ele, de certa forma, ilustra bem essa questão do quanto olhar para a ferramenta, como o Ale comentou, como o Rodrigo trouxe, né, como uma capacidade de aumentar a nossa inteligência, aumentar a nossa capacidade de entrega, acontece e, de certa forma, tem oportunidade de gerar valor para a marca. Legal. Obrigada, André, por esses exemplos super diversos, super interessantes. Acho que a gente aprende muito com esses experimentos, né? A gente ainda está na fase de experimentação disso, e ver uma marca tão grande e importante como o Itaú experimentar nessa escala é muito legal. Eu queria fazer um comentário também sobre isso, trazendo o ponto do André, de você criar essa tecnologia que você pode também ressuscitar ou criar espaços atemporais.
E essa é uma questão que a gente tem que olhar com muito cuidado. E o exemplo que eu vou trazer aqui foi a campanha que a Volkswagen fez em 2023, celebrando seus 70 anos, com a Elis Regina e a Maria Rita. Qual que é a grande questão disso? Quando a gente pensa em você criar esses espaços atemporais, ou ressuscitar vozes, ou ressuscitar pessoas, por meio de informações geradas no passado, como você pensa sobre a perspectiva da questão de responsabilidade da IA e como você pensa da questão de direitos autorais? Então, você tem um problema, né, legislativo hoje muito grande e que a gente ainda não tem solução. E essa questão legislativa com a IA é uma coisa muito importante e que a gente não está pronto ainda, né? Então, essa é um debate muito pertinente, do mesmo jeito que em 2000, quando a gente lançou, a gente estava na época da internet e não tinha legislação, hoje a gente está com a IA e a gente também está patinando com a legislação, e são questões que existem debates, e a gente tem que debater muito essa questão de como você pensa da tecnologia de um ponto de vista que respeite o espaço dessas pessoas e respeite a legislação também. É um ótimo ponto, Ana Paula. A tecnologia está caminhando a passos largos, enquanto que a regulamentação precisa catch up, né? Esse próprio relatório da Stanford, que eu citei logo no começo, mostra que, de fato, pelo menos nos Estados Unidos, e outros países ainda estão seguindo os Estados Unidos, Europa está um pouco mais adiante, depois Estados Unidos, o Brasil, assim, acho que olha para os Estados Unidos e Europa, mas esse relatório do Stanford mostra que o número de leis e a regulamentação está aumentando rapidamente. Então, acho que a gente ainda está catching up, mas são pontos super importantes e acho muito legal que vocês trouxeram. Rodrigo, eu queria passar a palavra para você, porque você, diferente do André e da Ana, que estão dentro de grandes marcas, você está aí como conselheira de várias empresas, várias marcas, né? Participando de discussões no mercado e também você, né, faz parte de conversas em boards mais fechados. O que está aparecendo nessas discussões sobre IA? O que está, de repente, alguma coisa que está fora dessas conversas de mercado ou num volume mais baixo, que seria importante a gente escutar com mais atenção? Legal. Eu vejo assim, o grande símbolo, né? A gente usa muito símbolo para falar da tecnologia que é o tal do ChatGPT, que é uma tecnologia, não é só mais da OpenAI, mas acho que pelo devido respeito é da Meta, o Google também tem sua oferta, né? A Microsoft em cima delas, mas é o símbolo, ChatGPT. E aí a discussão, ela acaba derivando muito em torno do que o GPT traz, do que essa AI generativa traz, né? E a gente fala muito pouco da outra parte, do que é o chat. E minha sensação, e evidências práticas que eu estou vendo com alguns casos, é que é uma revolução dupla. A gente for usar o buzzword, uma transformação digital dupla. É uma transformação digital que ela é AI first, mas ela é conversation-based. A gente está num momento de disputa, de corrida por um novo sistema operacional. Da mesma forma como lá atrás surgiu o PC e teve a disputa de sistemas operacionais, e da mesma forma quando surgiu a internet, teve a corrida pelos browsers, Netscape, para quem lembra, né? Que foi o primeiro, mas não foi o último, né? A gente está agora numa disputa por um novo sistema operacional baseado em conversas, baseado em chat, escrito, falado, onde você interage com todo esse conhecimento, esse conteúdo, esse acervo de informações, essa estrada do conhecimento, como brincava lá no começo da internet, de uma forma conversacional. Então, a gente não está falando mais de uma interface onde você clica em menus, faz um scrollzinho, né, e clica, e não estamos falando também mais de uma interface onde você vai com o dedinho e fica clicando numa tela interativa do celular mobile. A gente está falando de uma nova interface que está surgindo, que é uma interface conversacional. E essa interface conversacional, numa perspectiva, é uma interface conversacional, uma user interface conversacional, AI first. A primeira interação é com a AI. A segunda pode ser que continue sendo com a AI, pode ser que ela faça um handshake com o ser humano, né? Mas o que acontece é que isso traz para uma discussão, numa perspectiva high level, C-level, board level de executiva, a discussão de um new digital asset,
de um novo ativo digital dentro das companhias que está nascendo e que a gente vai ganhar muita velocidade se a gente olhar para isso como a gente olhou para a construção do nosso website lá atrás ou para a construção de um aplicativo há pouco menos tempo atrás. As empresas, elas passam a se preocupar, algumas mais rápido, outras followers, em torno da construção do que a gente tem chamado de contatos inteligentes. É um asset, é uma user interface onde o consumidor, o cliente, ou também o employee, o colaborador, interage com um contato inteligente e esse contato AI first te ajuda a realizar uma série de tarefas. A gente não sabe ainda qual vai ser o sistema operacional, a gente não sabe se essa conversa vai ser no WhatsApp, né? E no Brasil tem muita chance que seja, porque penetração de WhatsApp no Brasil é absurda. Estou falando de 95%, a Ana Paula pode me corrigir se tiver o dado, mas é algo próximo a isso, né? Você tem a OpenAI vindo com o ChatGPT, que é um app, em cima dessa também interface, e outros correndo atrás. Não sabemos ainda qual é o novo Netscape, né? Ou o novo Internet Explorer e Chrome. Mas... Inclusive hoje, vou só te dar um exemplo, justo hoje, por coincidência, eu vi no meu WhatsApp, lá em cima, tem uma barra em cima das minhas conversas, um Ask Meta AI or Search, com o íconezinho já do Meta AI. E isso para mim é novo, né? A Ana Paula já devia saber que isso estava vindo faz tempo, mas para mim foi novo. Isso é só para americanos, por enquanto, Suzana, os brasileiros isso ainda não tiveram esse gostinho. Mas eu tentei atualizar o meu, abri a loja para ver se dava, e aí, eu recebi o filtro da região. Então, vocês vão passar à vontade por enquanto, mas daqui a pouco chega no Brasil. Mas só para explicar por que está disponível nos Estados Unidos hoje mesmo, o Meta AI, que é assistente virtual dentro do WhatsApp, ele também está disponível dentro do Instagram Direct. Então, vocês podem testar lá também para quem está baseado e tem um número americano. Por que está nos Estados Unidos só? Porque hoje a gente ainda está treinando o modelo em outras línguas. E para você lançar um modelo para milhões de pessoas no mundo, em diferentes línguas, você tem que realmente entender a nuance daquela língua. E para você treinar um modelo de inteligência artificial com muita qualidade em diferentes línguas, isso leva muito tempo. Então, por isso que a gente começou com os Estados Unidos, que é onde a gente tem o maior banco de dados e os nossos modelos de inteligência artificial mais bem treinados. Quer dizer que ele ainda não entende o que significa a frase "faz um cafuné no meu xodó". É isso? A gente acabou de dar um furo aqui, que esse Ask Meta AI está vindo para o Brasil não sei quando. Então, mas é interessante essa conversa, né? Porque o IA conversacional, como você falou, Rodrigo, é uma oportunidade para marcas criarem esse vínculo relacional e emocional muito mais forte com públicos, né? E acho que para a audiência que está aqui, isso é interessante pensar, né? No passado, a gente via assistentes serem branded de uma forma mais independente da marca-mãe, né? Tinha Siri da Apple, Cortana da Microsoft, que já faz tempo, Alexa da Amazon, que está aí ainda, mas a única naquela época que carregou a marca-mãe foi o Google Assistant, né? O assistente Google, mas que agora também eles já têm o Gemini, Gemma, está proliferando de novo. Então... Só para concluir e deixar um takeaway importante nesse ponto, né? Como marqueteiros profissionais, qual é o action em relação a isso que a gente está discutindo? Existe um novo asset digital in the house. Existe. E não é o nosso website e não é o nosso app. Tá? Como a gente começa a, desde já, olhar para isso e trabalhar o que será, se não é já, para algumas empresas já é, um ponto de contato muito importante. E inclusive, num canal de penetração, no caso de WhatsApp, que tem 95% de acesso à população brasileira. Então, essa provocação que eu acho legal deixar aqui, para a gente começar a pensar a respeito. E pensar a respeito também, que eu acho que hoje, né, a gente está muito acostumado a interagir com 2D, né? Então, uma tela, uma interface, que normalmente vai ser uma tela, e você digita e você fala com essa interface, ou você manda um comando de voz. Mas acho que no futuro, cada vez mais, pensar também como que você cria essas experiências conversacionais com realidade aumentada. Ou seja, eu estou usando um óculos, que ele é inteligente, um Ray-Ban Smart Glasses,
e eu falo lá, hey, assistant, help me to do X. Hey, assistant, take a picture. Então, eu não preciso mais da minha mão, não preciso mais dessa tela, mas eu ainda tenho essa conversação inteligente e esse novo tipo de interação com o meu usuário. Legal. Eu sei que você tinha feito uma provocação para a gente explorar um pouquinho na marca ali, mas eu só queria trazer um pouquinho de volta essa história da conversação e desse novo momento que a gente está nessa fronteira do vivendo o que potencialmente é a fronteira da interface, que é um call para a gente enquanto usuário também. Porque no final do dia todos somos, apesar do nosso lado CNPJ, tem o nosso lado CPF que está aqui trabalhando, que está aqui tentando entender como usar melhor essas ferramentas para o nosso dia a dia, seja para o trabalho, seja em casa, para otimizar a tarefa, etc., que é o call de repensar e reaprender como ter essa troca com a máquina, né? Eu confesso que eu não vivi essa troca na chegada do mouse, décadas atrás, mas imagino que deve ter sido um trem meio parecido. Então, quando você não tinha ali o assistente, aquele tipo de interface gráfica, de repente você tem, aí você aprende a usar um negócio novo. Então, aqui é um processo quase que de realfabetização, se é que essa palavra de alguma forma existe, para, enquanto usuários, a gente aprender a como tirar o melhor de cada ferramenta. Último ponto desse ponto, que eu acho super legal trazer, o John Maeda falou disso bastante lá no SXSW, ele falou de que a gente tem que aprender a falar máquina, né? Ele falou, learn how to speak machine. E eu acho que isso até a gente no time da Sal tem falado muito disso, né? Como que o design se traduz para esse falar máquina, né? Que é um pouco, né? Quando você pensa o design thinking, ele é um pouco também de levar design para um processo, que já é algo mais abstrato do que levar design para uma interface. Então, como que você leva para um processo e agora como que você leva, e eu acho que a provocação do Rodrigo que é ótima, como que você leva isso para esse ativo de marca? Eu acho que finalmente, para quem trabalha com branding, as marcas vão ter tom de voz mesmo, as marcas vão ter personalidade mesmo, né? Não é só no discurso, né? Então, enfim, só fechando esse ponto aí. Lê, eu vou somar o que você está falando e voltar um pouco à questão do branding desse asset digital, que é assim, se a interface que o usuário, que o consumidor tem com a marca não é mais o website, não é mais o aplicativo, como o Rodrigo estava falando, será que a gente vai ver as marcas sendo incorporadas por esses assets digitais, sendo representadas por esses assets digitais, as próprias marcas-mãe? Ou a gente vai continuar vendo essa proliferação de outros nomes separados, né? O tal do Siri, Alexa, Gemini, Gemma. O que vocês acham? A gente vai ter assistentes, né, separados, ou eles vão realmente representar as próprias marcas? Posso entrar? Claro. Eu vejo de novo, acho que quando a gente fala de Siri, Alexa, ou Gemini, Gemma, Llama, inclusive criação brilhante da nossa Ana Paula, aqui que eu descobri outro dia, o chat GPT, enfim, isso acho que são discussões são cérebros e sistemas operacionais. É sobre essa plataforma que essas marcas vão construir seus contatos inteligentes. E cada marca vai ter o seu. E esse contato, ele é agnóstico de canal. No limite, a marca, vamos pegar o nome, vamos falar do Itaú, né? O Itaú, ele tem um contato inteligente que pode ser acessado dos Estados Unidos por um canal, do Paraguai por um canal, do Brasil por outro canal. Mas é aquele contato. E aí tem também um desafio nosso, é um desafio histórico, todos nós como precisamos saber bem, que é como que eu faço um e não faço vários, porque geralmente cada silo corporativo quer construir o seu, né? Então, o customer support vai para o seu, o marketing faz uma campanha, cria o seu, né? Como que a gente passa a entender que isso é uma questão de avatar de marca, de construção de assets de marca, que nem é o mesmo www, de certa forma, que acaba amarrando tudo, e passo a construir
o nosso ativo como marca, estou usando como exemplo o Itaú, e aí o André complementa mais, mas eu acho que como tendência, a gente tende a cada marca ela ter o seu contato inteligente institucional. E esse contato inteligente institucional, ele é... Isso que eu estou falando não é futuro, tá? Já existe tecnologia para isso. Ele roteia, conforme na user intention, na intenção da primeira pergunta, ele roteia para outras AIs especialistas, e essas AI especialistas, que são a AI que o Customer Care criou, ou a AI que o marketing criou, ou até a AI que um terceiro criou. E essas AIs elas vão começar a conversar entre si. Imagina que você possa ter uma inteligência artificial que faça uma coisa muito legal criada por uma startup. E eu escutei um caso, por exemplo, uma startup de cobrança de crédito, tá? Que está fazendo um bot muito legal de cobrança de crédito. Cobrança de dívida, desculpa. Cobrança de dívida. Esse bot de cobrança de dívida, ele está sendo acoplado num outro bot de uma marca, e quando o assunto for cobrança de dívida, esse bot takes action, entra em ação. Mas se a pergunta for sobre a campanha que está no ar, é outro bot especialista que entra. Então, eu acho que para essa centralização de ponto de contato, que nem não tem um app do Itaú ou tem vários apps do Itaú? Tem um site do Itaú ou tem vários sites? Tem as suas landing pages, fato. Mas no final a gente tenta cada vez mais construir o nosso ativo. Aí eu acho que eu deixo para os especialistas desse outro lado do balcão falar. Não, mas somando nisso, o Rodrigo, tem um negócio que volta lá em talvez dos primeiros comentários que você fez, e eu acredito muito que vai ser o caminho para onde essa história vai, que é resgatando uma outra buzzword, essa tem um pouquinho mais de tempo, que é a história da omnicanalidade. Então, a tendência que eu, pelo menos, acredito é que isso vai, exatamente do jeito que você descreveu, vai acontecer, somado aos momentos onde a interface ela necessariamente vai precisar ser humana, seja lá pela razão qual for, de especialidade ou de modelo de atendimento. O ponto é que, como uma espécie de roteador, a inteligência central da marca, branded institucional, ela vai saber como conectar e aí potencialmente conectar numa segunda inteligência mais verticalizada, específica, potencialmente num processo mais humanizado. E aí eu acho que do ponto de vista de arquitetura de marca mesmo, o Sul, trazendo no ponto que você fez anteriormente, eu acho que é algo que a gente vai descobrir no tempo, assim. Me parece uma decisão que, à medida que as inseguranças e os riscos eles vão começando a ser mais claros e mais evidentes para todo mundo, as marcas vão sabendo equilibrar até que ponto eu vou querer me aproximar mais e cortar o caminho e absorver tudo que, no momento imediato que eu falo que eu tenho inteligência artificial, eu consigo absorver de coisa boa, e até que ponto isso também me traz o peso dessa conexão, né? O atributo não tão positivo. Então, acho que à medida que os casos vão acontecendo, à medida que as entregas efetivas elas vão sendo tangibilizadas para as marcas, para as empresas e para as pessoas, acho que a decisão, do ponto de vista de arquitetura de marca, ela vai ficando mais clara para todo mundo. Legal. Acho que ficou bem claro para a audiência aqui que a arquitetura de marcas e IA tem uma relação muito forte e que todo mundo aqui vai ter que pensar muito bem nessa solução, né, para representar a marca de uma forma consistente, porém também não fragmentar a conversa e o relacionamento com o usuário e usuária. Não tem nem certo ou errado nessa pergunta, né, nessa jornada, mas a arquitetura de marcas vai ter que ser muito bem pensada, e o relacionamento, né, quase um co-branding de IAs, né? Esse exemplo que o Rodrigo, né, falou dos IAs conversacionais conversarem entre si, puxarem para dentro. É uma questão que vai ser interessante. Rodrigo, você vai trazer mais alguma coisa sobre isso, e depois eu quero pivotar e trazer a Ana Paula para outro tópico. Só deixar para quem quiser ver um caso real sobre isso, bem interessante, sobre representação de tom de marca, como o bot consegue impersonar
uma determinada marca, eu vou deixar um exemplo para vocês procurarem depois, que não é de uma marca, mas é um exemplo bastante polêmico e interessante, que é um caso que a ONU recentemente usou para entender como ela lidava com o conflito Israel e Palestina, tá? E ela criou, através de uma empresa da Sérvia, se não me falha a memória, uma IA que representava palestinos, uma IA que representava israelenses e que permite que você ventilasse e que você trocasse, que você interagisse com essas duas personas para você ensaiar movimentos de posicionamento e comunicação. E aí tem uma reportagem da Wired, que vocês podem pesquisar na internet, que fala sobre essa IA. Então, se a IA está conseguindo, nesse nível de sensibilidade, impersonar, por que não ela vai conseguir impersonar nossas marcas, né? Então, eu deixo esse caso porque é um caso real e construído, do potencial que essa tecnologia tem para entregar o que você, Su e Lê trouxeram em relação a tom de marca e personalização. Legal, legal. Bom, eu vou mudar um pouquinho o rumo dessa conversa, porque a gente falou bastante da experiência do usuário, da parte B2C. Agora a gente está entrando nessa parte de tom de voz da marca, num âmbito mais B2B, né? Ana, você trouxe, logo no começo, você deu o exemplo de como vocês estão usando IA generativa na equipe de vocês na Meta, e você também trouxe a questão B2B dos clientes de vocês, né? Vocês disponibilizam IA para milhões, né, de usuários das suas plataformas, e no B2B, né, particularmente os seus clientes, né, em marketing, advertising. Como é que você vê a IA da Meta criando vantagens para os seus clientes? Sim, super obrigada. Eu acho que quando a gente pensa, né, sendo consumidor final, clientes, ou seja, small business, medium business e large business, a gente vê que quando eles vão criar uma campanha com a Meta, eles têm vários pain points, né? Ou seja, porque a plataforma não funciona direito, ou seja, porque eles demoram muito tempo para criar uma legenda para um ads, ou seja, porque eles demoram muito tempo para fazer a análise da campanha. Então, a gente está focando em fazer esse mapeamento de pain points na jornada de criação de campanhas usando o Meta Business Suite. E aí, o que é o Meta Business Suite? Ele é basicamente a plataforma do back-end para você criar uma campanha de uma marca, para quem não conhece. E aí a gente quer resolver esses pain points. Então, a gente quer tornar esse processo de criação de campanhas muito mais fácil e muito mais rápido. Então, essa é uma vertente, seja para você criar uma legenda, seja para você criar uma imagem, e o terceiro ponto é seja para você analisar os dados de uma campanha, que às vezes você pega, você baixa o Excel aqui, aí você baixa o Excel ali, aí você vai fazer a sua análise. É muito, assim, perde muito, muito tempo. Então, a gente está focando nesses três pilares, e aí tem um outro ponto também, que é o que a gente está pensando em você, que entra mais essa marca de AI, né? Então, você fazer com que as marcas criem seus próprios AI, suas próprias personalidades. Ano passado, nos Estados Unidos, quando a gente lançou o Meta AI, a gente também fez uma parceria com alguns influenciadores, tipo o Tom Brady, para o Tom Brady criar a sua própria IA persona. E aí, os fãs do Tom Brady, a gente nomeou, era como se fosse o Tom Brady, mas o nome era diferente. E aí, os fãs do Tom Brady, eles, quando mandavam um direct ou perguntavam alguma coisa pro IA do Tom Brady, ele respondia com a voz e o tom do Tom Brady. Então, essa é o que a gente chama também de como AI Studio, ou seja, como que as marcas podem criar seus próprios AIs. Essa é uma coisa que a gente está bem interessado em explorar também. Super interessante. E dá um pouquinho de medo também, né? Tá. Eu vou começar a trazer um pouquinho da voz da nossa audiência e algumas perguntas aqui. Eu vou trazer uma pergunta aqui do Leonardo Rocha, que diz: se a IA é treinada com base em dados e comportamentos humanos, como não replicarmos vieses sociais nessas novas ferramentas? Eu posso responder essa, se quiser, e aí quem quiser complementar pode pular. Claro. Eu acho que, assim, antes da gente pensar no desenvolvimento de qualquer produto de IA, a gente tem a questão da acadêmica e científica. Então, IA não é uma coisa nova. IA existe desde a década de 40, 50, os primeiros estudos acadêmicos e científicos de inteligência artificial. Ou seja, a gente vem quase há 100 anos estudando isso, né? 70 anos, mais ou menos. E aí,
tem muita pesquisa acadêmica e científica para a gente chegar onde a gente está hoje. Quando você cria um modelo de inteligência artificial, você tem um banco de dados que você usou. É responsabilidade da empresa e dos pesquisadores que estão criando esse modelo de inteligência artificial e de toda aquela equipe de ter certeza que esse modelo não vai ter viés. Como você vai fazer isso? É você ter certeza que você tem um banco de dados diversos e banco de dados com qualidades. 2, é o que a gente chama de human testing, ou seja, quando você treina um modelo de inteligência artificial e você dá feedback para o modelo de inteligência artificial, você tem que ter certeza que você está fazendo um modelo de feedback de loop testando os diferentes vieses do modelo. E você tem, aqui na Meta, a gente tem um time que só faz isso que a gente chama de red teaming, ou seja, de identificar todos os flags do modelo de inteligência artificial. E aí, 3, quando você lança esse produto, no nosso caso, por exemplo, para milhões de usuários, você não vai lançar isso para milhões de usuários ao mesmo tempo, ou você não vai open source um modelo de inteligência artificial que não tenha ido por extensive red teaming, porque a responsabilidade é muito grande. Então, você lança para poucos usuários, pequenos usuários, você vai coletando feedback deles para você melhorar cada vez mais a performance desse modelo, por meio do feedback dos usuários também. Então, essas são as 3 coisas que eu acho mais importante. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui. Vinculado ao Brasil. Eu lembro que quando o Copilot ele lançou a ferramenta de geração de imagens do Bing, no começo, acho que foi no final do ano passado, eu lembro que saiu até nas notícias e tal, que foi uma menina no Rio de Janeiro, num morro, prompt era alguma coisa assim. E aí todas as imagens que geravam foram de mulheres negras carregando uma arma na favela. E assim, foi um caos isso. Isso é um exemplo de um viés gigantesco no modelo de inteligência artificial. Eu lembro que no começo eu também testava prompts, tipo, jogadoras de futebol. Aí vinha só homens brancos. Então, esses modelos são muito perigosos de você replicar esses viés da sociedade em larga escala para milhões e milhões de usuários. Rodrigo. Complementando a Ana, né, tem uma discussão que, se não me falha a memória, até o próprio Mark Zuckerberg traz, que é uma dúvida ainda se o futuro ele vai ser em cima de um modelo que tenha um alignment com universal, e quanto isso, do ponto até na questão de filosófica, ética, é possível e existe, ou se a gente não vai ter modelos que são aligned com os nossos valores e princípios. Então tem essa discussão se é um modelo ou se é uma outra abordagem de modelos individuais, porque a partir do momento que ele é treinado por comportamento e preferências, né, talvez a gente vai ter as suas marcas ou as suas pessoas que também vão ter os seus modelos. Nós vamos ter o nosso modelinho, nosso AI Educator ou Assistant. Ele vai ser treinado com as nossas preferências. Então, essa questão de bias, né, ela cai numa discussão na academia que o pessoal chama de alignment, que e não tem uma resposta. Né? A Meta, a OpenAI e demais estão fazendo o melhor esforço que eles podem em termos de red teaming, e tem times de filosofia, inclusive, também, para que direcione como, né, fazer essa abordagem, mas pode ser que a gente vá para um caminho da gente ter também de descentralizada, de cada um ter o seu modelo com os seus viés, porque o ser humano tem viés. Essa é uma verdade, uma premissa. Então, não é uma discussão simples e nem resolvida, né? E existe uma discussão importante com cada vez mais peso, né, na academia, de como que isso vai se desenrolar. Uhum. Eu tenho participado bastante de algumas conversas, de algumas discussões na Colômbia e sobre comunicação estratégica, e uma grande área de foco deles é a comunicação e a inteligência artificial ligada à comunicação para fortalecimento das democracias. Então, isso que você traz, Rodrigo, sobre a personalização da sua IA e como o ser humano tem os seus próprios vieses, bate de frente com o que a gente vê em termos de desestabilização das democracias, né? Então, enfim, a gente poderia conversar mais umas 2 horas, 3 horas, 4 horas só sobre esse assunto, mas eu queria já começar a trazer a gente para um fechamento, que é quais são os outros
watch-outs, né? Quais são as outras áreas que a gente tem que realmente olhar com carinho e atenção, que talvez a gente não esteja hoje olhando com tanta atenção? Vou trazer até um exemplo, né? No começo da pandemia, quando teve o boom, né, dos serviços de videoconferência, Teams, Zoom, Meet, enfim, aquilo de uma certa forma nos ajudou a manter a nossa produtividade, o trabalho, os nossos relacionamentos pessoais até, mas uma coisa que a gente não previa era ficar 12 horas, 10 horas, 14 horas em frente de uma tela e os efeitos que isso teria sobre a nossa saúde mental. Isso foi uma consequência que, de repente, a gente não previa em tamanha escala. Quais são os outros watch-outs ligados a essa tecnologia especificamente que, de repente, a gente não está olhando agora, mas que terão impactos importantes para a gente, desde já, ter ciência? Ô, Su, eu tenho uma ideia, ela talvez não é tão profunda quanto esse ponto que você trouxe, mas que eu acho que ela é relevante. Eu vi que alguém trouxe um comentário parecido com esse no chat, que na minha opinião, a gente não deveria subdimensionar a importância e o peso da tarefa da interface, da troca humana com a inteligência artificial. E é um pouco... e isso tem a ver com um monte de coisa, né? Isso tem a ver com o quanto que, enquanto profissionais de marketing, a gente se mantém com referências atualizadas, o quanto, enquanto profissionais de marketing, a gente se mantém tecnicamente ativo, porque tudo isso vai ser fundamental para alimentar os prompts e no final do dia sair com resultados e com outcomes do outro lado da ferramenta que sejam mais positivos ou que tenham mais impacto dentro do todo, tá? Então, eu vejo a gente falando muito do aspecto tecnológico dessa revolução e desse novo momento e falando um pouco do aspecto humano mesmo, do que a gente, enquanto ser humano, a gente vai precisar evoluir, tá? De novo, não é talvez tão profundo quanto o seu exemplo, no sentido do watch-out, mas que eu acho que é um recado legal para deixar no final. Eu tenho... desculpa, Ana, quer falar? Não, pode ir, depois eu vou. Eu tenho uma não sei se é uma preocupação, mas é uma temática que fica para mim, que acho que a gente precisa olhar, é que formação de repertório, né? A gente vai formando repertório ao longo da vida, ao longo da carreira, né? E eu fico pensando, como vai ser para uma nova geração que está entrando no mercado de trabalho, né? Em que as análises e o uso das ferramentas vão cortar bastante caminho, o que é ótimo em alguns aspectos, mas também, muitas vezes, o fazer forma repertório, né? Então, é uma preocupação, eu nem sei se ela é tão válida, mas eu acho que é como formar repertório, como que você mostra para as pessoas o que é, né, tudo isso, como a gente faz, sem elas terem vivido os processos na prática. Então, é um lado que fica na minha cabeça. Eu acho, vou trazer o ponto da Letícia e do André só para tentar fechar, e daí, não sei, Rodrigo, se você quer comentar também, mas para mim é básico. Você tem que entender que é uma ferramenta. Tipo assim, inteligência artificial não é Deus. Ela não vai te dar todas as respostas. Ela não vai te dar a resposta final. Se você pedir para ela escrever um essay ou uma redação, aquela não é a versão final da sua redação, né? Aquilo não é a resposta final. Ela não é o Wikipedia final. Do mesmo jeito que você faz pesquisa na Wikipedia. Ela é uma fonte de pesquisa que vai te ajudar a criar a sua versão final. Então, aquilo é um rascunho, você tem que sempre olhar a tecnologia com esse ponto de vista, que ela não é Deus, ela não vai te dar todas as respostas, e você sempre tem que ter seu lado e senso humano crítico para analisar aquilo e criar sua própria versão final com o seu repertório, né? E aí, legal. O meu segundo ponto também que é o que ele falou, assim, você é humano e você vai formular aquele problema para tentar chegar numa solução. Então, o IA vai tentar te ajudar a chegar na solução, mas você tem que formular o problema, você tem que escrever a sua prompt para chegar na formulação do problema. Então, seu senso crítico sempre tem que estar lá também. Legal.
Rodrigo, suas últimas palavras, e aí eu vou fazer um fechamento. Vou complementar aqui, vou ser bem rápido, sem aprofundar nos pontos. Vou trazer alguns watch-outs complementares. Acho que primeiro, existe uma pergunta na mesa de se essa tecnologia ela nos traz uma... Para cada um que está assistindo aqui, ela é um existential threat ou ela é uma discussão de competitividade? E aí, obviamente, eu estava conversando com um grupo de logística e talvez ela não seja tanto um existential threat para essa holding de logística como ela seja como uma agência que eu estou conversando e que vive de comunicação e criação de conteúdo, que é a essência dessa tecnologia. Então, essa é uma pergunta. O segundo watch-out essa tecnologia, ela está mostrando na prática que ela ajuda mais os seniors do que os aprendizes, os estagiários, pela questão de repertório que a Letícia trouxe. Então, é importante a gente ter o watch-out, essa consciência, porque um sênior sabe validar se a AI falou groselha ou não falou groselha. O júnior já não tem esse repertório. Então, tem esse ponto importante. O terceiro é uma discussão de agenciabilidade. O que eu vou dedicar ou não vou dedicar de tomada de decisão? Se você for olhar o exército americano, que está muito mais avançado do que o mercado privado na questão de uso de AI, eles têm uma política que a AI não aperta um gatilho. Essa é uma política clara, uma linha clara. A AI não aperta o gatilho. Né? Quanto que nós, nas nossas empresas, vamos deixar a AI apertar gatilhos ou vamos supervisionar essa questão? Porque ela é falha. E ela não é que ela é falha, ela é probabilística na essência, ela não é determinística. Ela trabalha com probabilidades podem errar. Né? Eu acho que, por último, na esfera pública, né, a gente tem eleições aqui vindo, a gente tem uma evolução do que o pessoal brinca de cheap fakes para agora real deepfakes. A gente vai entrar numa discussão do que nós entendemos como verdade a partir do momento que uma prova, uma evidência visual e auditiva, ela consegue ser totalmente editável. Aqui é o watch out, porque se a gente já falava que tinha uma preocupação de educação com misinformation, e não é trivial, essa educação ela se tornou 10 vezes mais importante no momento onde existe, se não me engano, 50 países do mundo que esse ano vão entrar em eleição. Inclusive o Brasil, em ciclo eleitoral. Né? Então, e o último, a AI ela não substitui empregos, ela substitui tarefas e skills. Então, eu como employee, eu estaria preocupado em olhar para o meu emprego e garantir que eu sou multitasking e que eu faço várias outras coisas que tenham tanto valor quanto o que pode ser substituído pela inteligência artificial. E eu, como executivo ou empresário, empreendedor, eu estaria olhando o meu investimento em inteligência artificial e me preocupando do ponto de vista de responsabilidade social com o reflorestamento dessas tarefas que vão ser feitas e quando que eu vou estar investindo em educação para que a minha empresa, meus employees possam reskill, upskill em relação aos skills que vão ser automatizados pela AI. Desculpa, mandei vários pontos rápidos aqui, mas acho que são discussões boas. Então, depois. Olha, eu acho que a conversa, essa 1 hora foi densa, foi rica, foi inspiradora, me deixou com um pouquinho de preocupação, mas também com um pouquinho de otimismo. Então, se tem esse balanço, acho que a gente chegou num ponto bacana. E quero agradecer a todos vocês, André, Ana Paula, Rodrigo, pela participação de vocês, foi super valioso, tenho certeza mesmo que a audiência adorou e tirou muito proveito dessa conversa. E Lê, obrigada pelo convite e a Marcas com Sal por realizar esse podcast maravilhoso. A gente sai daqui numa sexta-feira cheio de ideias, cheio de coisas na cabeça para pensar no final de semana. Então, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam, e bom final de semana. Tchau, gente. Obrigada.